Amados, vamos abrir a escritura na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Eu peço a sua atenção, a sua concentração neste momento. Estamos abordando um tema extremamente importante. Nós estamos falando sobre o problema do pecado no universo. Temos demonstrado pela Escritura acerca deste mal, que é a causa de toda degradação, de toda corrupção, de todo afastamento de Deus, de toda ofensa a Deus. E certamente é um problema que deve ser resolvido. E já foi resolvido por Cristo na cruz do Calvário. Está feito, realizado. Agora, na nossa vida prática, isso deve ser resolvido para que possamos gozar, experimentar, sem nenhum impedimento de todas as bênçãos que já nos foram dadas em Cristo Jesus, bênçãos do Espírito da nova aliança. Amém, queridos? E temos trazido isso porque, historicamente falando, o pecado tem sido muito mal compreendido ao longo da história. Os que vieram antes de nós, na sua maioria, a mentalidade cristã, a mentalidade evangélica do povo de Deus tem sido distorcida. Esse entendimento tem sido distorcido, né? De maneira que, muitas vezes, as pessoas permanecem enraizadas e vivendo numa vida pecaminosa de fato e de verdade, ao mesmo tempo em que a pessoa pensa que está se santificando a Deus. A pessoa é enganada pelo maligno. O maligno nos engana com respeito a muitas coisas, inclusive com respeito ao pecado. Então nós estamos aqui debruçados neste tema, abordando a história do pecado com uma visão cósmica. Ou seja, não tratando o pecado como um mero ato, estanque, momentâneo na sua experiência. Porque se costuma falar que fazer isso é pecado, falar assim é pecado, agir assim é pecado. E embora seja de fato, nós precisamos olhar o pecado desde a sua origem, lá no começo, quando ele nasceu, na eternidade passada, no coração de Lúcifer. Tanto é que em Romanos capítulo 5, versículo 14, versículo 12, melhor dizendo, diz assim que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Se o pecado entrou no mundo, então ele já existia antes da queda do homem. Então, quando se olha o pecado no seu aspecto meramente temporal, na experiência humana, corre-se um risco muito grande de você não entender o que de fato é o pecado. Então nós estamos já falando desde lá da queda de Lúcifer, já falamos sobre Isaías capítulo 14, semana passada. Hoje queremos nos aprofundar um pouco mais, tratando em Ezequiel capítulo 28. Amém? Mas queremos começar por aqui em Filipenses capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 1, em nome de Jesus. Diz assim, queridos, a Sagrada Escritura: se há, pois, alguma exortação em Cristo, que palavras bonitas, né? Alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Os irmãos não acham estranho esse primeiro versículo aqui? Os irmãos acham alguma coisa estranha aqui? Não, pastor, não tem nada estranho aqui. Qual o problema? Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão entre as afeições, qual o problema desse texto? O que ele há de estranho? Ora, ele tem tudo de estranho. Porque ele diz exatamente daquilo que falta nos homens. Aquilo que falta no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Você, enquanto um ser social, eu quero tratar desse aspecto peculiar hoje. Você se relaciona diariamente com muitas pessoas. Você se relaciona com a sua mãe, com seu pai, com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com seus familiares. Se relaciona com a sua sogra, com seu sogro, com seu cunhado, seus cunhados, suas cunhadas, com seus primos. Se relaciona com vizinhos, se relaciona com amigos de escola, de faculdade, de cursinho, de trabalho. Enfim, nós estamos constantemente travando esse relacionamento. Isso é constante.
E temos também esse relacionamento dessa comunidade espiritual que é a igreja. Como você olha o outro? É o que eu te pergunto nessa manhã. Quando você olha, por exemplo, quando daqui de onde estou, deste lugar privilegiado, no sentido da altura, porque daqui eu posso ver melhor a todos, este é o privilégio deste lugar, somente isso, colocar alguém que aqui está numa condição de poder enxergar melhor, porque quem está um pouquinho mais embaixo não tem a mesma visão que eu tenho. Quando eu olho para todos vocês, quando você olha para as pessoas, como você as vê? E eu sei que existe aí uma falsa piedade no mundo. Nós podemos perceber como que as pessoas falam de paz, elas falam de amor. Isso é tema que é debatido em programa de televisão, se escreve sobre isso. Entretanto, vivemos uma realidade muito cruel. O ser humano é a coisa que menos vale para o outro ser humano. E isso por causa de um problema que cada um de nós trazemos dentro de nós, o qual a própria Escritura, o próprio Deus chama de pecado. E aí começamos aqui a pensar o pecado não como um mero ato de fazer algo, mas devemos entender à luz de Romanos capítulo 7, que o pecado é uma natureza. Uma natureza. Tanto é que quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo diz, olha, quando me veio a lei, e eu compreendi então que os mandamentos de Deus, que a vontade de Deus é santa, é justa, é boa e é espiritual, diz o apóstolo Paulo, referindo-se ao homem diante da lei, ele falou assim, bem que eu desejei cumprir aquilo. Quando eu vi a lei, que ela é boa, que seus mandamentos são santos, justos e bons, bem que eu me propus a cumpri-la. Eu me propus a ser bom, eu me propus a ser espiritual, a ser santo. Eu me propus, como diz no Novo Testamento, que o resumo da lei é o amor. Eu me propus a amar a todos incondicionalmente, com aquele amor altruísta que se dá, sem querer nada em troca, que não se ofende, que não se ressente do mal, que não busca os seus próprios interesses. Entretanto, diz no capítulo 7 de Romanos, ao querer fazer o bem, me deparo com uma lei dentro de mim. E ele diz, é a lei do pecado e da morte, que dentro de mim me faz prisioneiro do pecado que habita em mim. Se queremos entender a questão do pecado, precisamos entender primeiramente como sendo algo que habita o homem caído. Algo que ainda que você esteja dormindo, ou que você não tenha nenhuma consciência dele, ali ele está presente. Uma criança, por exemplo, quando nasce, aquela criança já é pecadora, tão logo nasceu já é pecadora. Ora, mas ela não sabe o que é o pecado, nunca mentiu, nunca prostituiu, nunca bebeu uma cervejinha gelada. Nunca. Nunca fumou cigarro, nunca fumou maconha, nunca dançou um forró, nunca foi para uma boate, nunca xingou um palavrão, nunca contou uma piada indecente. Não sabe sequer o que significa isso. Mal conhece a mãe, senão pelo cheiro. Mas a gente, igual um bichinho, o cheiro da mãe sabe que a mãe está ali. Inocência pura. Mas a Bíblia diz, foi concebido em pecado. Inevitavelmente, ela vai manifestar essa natureza, tão logo começar a criar um pouquinho só de entendimento. O pecado enquanto uma natureza que perverte o ser humano, que o faz mal nos seus relacionamentos. Então, quando eu disse que esse texto ele é estranho, ela é estranho no que diz respeito à experiência humana. Olha o que o apóstolo Paulo diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, não é uma mera exortação, não é pagação de sapo. Tem gente que paga sapo para o outro, fala, não, eu tenho um dom da exortação. Não, você tem um dom da ofensa.
Se há alguma exortação em Cristo, e ele diz, se há alguma consolação de amor. Que palavras boas, né, de se falar, de se ouvir. Alguma consolação de amor. Aí ele vai aprofundando, ele diz, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Sabe o que são misericórdias? A palavra misericórdia quer dizer um coração que é derramado sobre a miséria alheia. O problema é quando você vê a miséria alheia, você logo já tem um tanto de condenações a ser feita. Você passou no semáforo, passou uma pessoa lá viciada em crack, você fala assim, olha aí, é o vagabundo. É o vagabundo. Fuma crack. Não quer sair dessa vida. Só que aquilo é um miserável. Ou não é? Aí é nesse momento em que o coração do ser humano não mede o outro pela sua prática, mas consegue ver Deus naquele indivíduo. E aí o seu coração fica cheio de misericórdia, de amor que se derrama não sobre o outro que é bom, mas é sobre o outro que é miserável. Vamos entendendo isso. E olha que Paulo está dizendo exatamente do que eu estou dizendo. Ou melhor, eu estou dizendo exatamente o que ele está dizendo. Não é nenhum tipo de manipulação. Os irmãos perceberão que o texto trata dessa questão. Olha o versículo 2. Se há, pois, tudo isso que ele acabou de dizer no versículo 1, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa. Ou seja, comece, diz o apóstolo Paulo, a tratar com as opiniões. Pastor, então eu não posso ter opinião? Não é que você não possa ter opinião, é que a maioria de nossas opiniões, elas são da carne, são facciciosas, elas são tendenciosas a defender algo que é egoísta, que melhor pode atender aos seus próprios interesses. É como que ele dissesse, olha, vamos procurar estabelecer um só pensamento, para tanto você terá que abrir mão do seu ego. Você vai ter que abrir mão daquilo que você julga ser para você o melhor. É um tratamento profundo de alma. Veja o que ele diz. De modo que penseis a mesma coisa, vírgula. Tenhais o mesmo amor, vírgula. Sejais unidos de alma. E esse é um grande problema. Muitos casais, marido e esposa, fazem do casamento uma sociedade. Pastor, mas eu ouvi dizer que casamento é sociedade. Nunca foi e nunca será. Todo casamento que é estabelecido enquanto sociedade certamente fracassará. Porque uma sociedade, na verdade, é quando duas pessoas estabelecem um alvo comum e trabalham juntos por aquilo. E aí há o retorno para um e o retorno para o outro. Não é assim? Pastor, mas isso não é casamento? Não. Casamento é tornar-se um só. Não é ser dois. E aí nós vemos o quê? Pessoas que se unem, compartilham a mesma cama, compartilham o mesmo teto, mas nunca se tornam uma só alma. Continuam sempre dois interesses. Continuam sempre duas vontades. Sempre dois alvos. 2 carros, 2 casas, 2 contas bancárias, 2 salários. O egoísmo, ele se instaura ali criando dificuldades. E aí nós todos sabemos exatamente quais são os resultados disso. Versículo 2 diz, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Bom, os irmãos já pararam para pensar se isso é possível? Vamos pensar de uma menor escala para uma maior escala. Vamos estabelecer a maior escala como sendo a igreja e uma menor escala como sendo o seu lar. Pense comigo em nome de Jesus.
Você não veio aqui simplesmente para ouvir um belo discurso, para ouvir bonitas canções. Não, você veio aqui para ser ministrado por Deus. Eu estou aqui para ser ministrado por Deus. Deixa Deus te iluminar, te clarificar o entendimento, para que você tenha a chance de ser transformado. Pense numa menor escala, o seu relacionamento familiar que acontece dentro de 4 paredes, maridos, esposas, pais e filhos, até chegar numa escala maior que é a comunidade da igreja. Isso aqui é possível, vou ler de novo, versículos 2 e 3. Olha, penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende em vós o mesmo sentimento. Eu quero uma resposta. É possível? Alguém me ajuda? Não é retórico, não. É possível? Pensa bem. Pensa bem. Contextualize-se de modo prático. É possível? Vamos pensar, queridos. O mesmo sentimento. A mesma alma. O mesmo amor. Pense comigo, é possível? É ou não? Quem acha que é? E quem acha que não é? Não entendi. Tem uns que falam, não, pastor, para mim nem é e é. E não é e é. Quem aqui algum dia já pensou que isso seria possível e você tentou fazer isso? Tentou, pastor, eu tentei. Mas eu não consegui. Eu não consegui. Seja honesto. Por quê que vai ficar se passando pelo santão e a santona? Para de besteira. É besteira você ficar, né? Pastor, eu tentei. Mudei atitudes, mudei comportamentos, mudei palavras. Mas de repente eu me vi que eu não mudei. Eu mudei exteriormente, mas de repente eu me vi a mesma pessoa de antes. Não resolveu. E isso nos faz sofrer. E faz o outro sofrer. E aí é o grande problema, porque você sabe, quer e não consegue. Querido, se o apóstolo Paulo diz, façais, é possível. Mas só é possível em Deus. Isso é possível se o grande problema do pecado for tratado no seu coração. Isso porque, queridos, nós passamos a vida toda servindo a Deus e dizendo, desde o dia que eu me converti, eu abandonei o pecado. Lembra disso? Ou não lembra? Por que você abandonou o pecado? Simples. Porque você mudou os lugares que você frequentava. Você mudou as amizades que você tinha. Porque aquele fulano não pode, eu não posso ter amizade dele, eu tenho que me distanciar dele, tenho que me separar dele, me afastar daquela pessoa. E você mudou hábitos alimentares. Você mudou várias coisas na sua vida. Você mudou a forma de vestir. Você mudou a forma de dormir. Dormia pelado. Agora eu só durmo vestido. Jesus vier, não pode me ver pelado. Até parece que você pelado e vestido para Deus é uma coisa só. Então você mudou tudo. Mudou hábitos, costumes, roupas. Mas você não mudou o coração. Porque você não consegue, eu não consigo, pastor nenhum consegue, o Papa não consegue, as freiras não conseguem. Você quer ver coisa triste? É você ir para um seminário em regime de internato. É triste. E eu já participei de regime de internato, eu sei o que estou falando. E está todo mundo lá querendo saber o quê? Aprender a palavra para ser um padre, ou para ser um pastor, ser um homem de Deus. Só que é nessa convivência que você vai ver exatamente quem todos aqueles ali são, indistintamente. Não muda. Você pode se mudar de país, o coração é o mesmo.
Pastor, vou me divorciar. Não tem problema nenhum, não vai mudar nada. Você não vai resolver o seu problema no divórcio. Porque o problema não é o casamento, é o coração. Vou fugir de casa, não vai mudar. Vou morar sozinho, virar um eremita em cima da montanha. Lá no pico da montanha sozinho, você vai ver as impurezas que estão lá pulpilando no seu coração. Não tem o que fazer. Mas veja, o apóstolo Paulo continua dizendo no versículo 3, ele continua sendo prático. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Olha que coisa extraordinária. Nada façais, nada, por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Olha, queridos, imagine o mundo desse jeito, imagine a sua casa desse jeito. Ninguém busca o seu próprio interesse, só busca o interesse do outro. Pois não, estou aqui para te servir. O que você quer que eu faça para você ficar melhor? Nada fazer por partidarismo, nem por vanglória, mas com humildade. E diz mais, versículo 4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Isso aqui é o grande problema do nosso mundo, porque cada um busca aquilo que é seu. Cada um está preocupado com o seu lugar na fila. Olha, isso aqui é meu lugar. É o meu lugar. Mas tem uma senhora do lado, já está de idade. Não, vá para a fila do idoso lá. Mas a fila do idoso tem mais gente que a sua. Não, é problema deles, velho. Vai ser velho. Quem mandou ser velho? A fila do idoso tem 300 idosos. A sua só tem 3 pessoas. Não é assim que nós pensamos. Chega no lugar, tá a cadeira lá do deficiente, do idoso, o indivíduo senta, está nem aí, e se pedir para levantar, ele acha ruim. Acha ruim. Vamos pensar isso. Existe uma lei e uma placa, mas o indivíduo, ele está achando ruim, porque quem tem que sentar é ele, o velho que se exploda, o doente que se exploda. Mas se fosse a minha mãe, aí eu ia brigar com outro que tomou o lugar. Mas eu tomo de tantos outros sempre. Mas agora é porque é a minha mãe. Não é qualquer velho, é a minha velhinha. Vocês estão entendendo a história? É o coração do ser humano. Não tenhais ou não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tudo isso aqui que ele disse é tudo muito bonito, é tudo muito complicado, é tudo muito estranho. Entenda o estranho, porque são coisas lá da lua, de Marte, do céu. Versículo 5, ele começa então a nos remeter a uma visão maior. Ele vai nos ensinar algo. Ele quer nos mostrar algo. Ele diz, olha, para que tudo isso, nos versículos 1 a 4, seja possível, você terá que entender uma coisa de uma dimensão cósmica. Você vai ter que olhar para a eternidade passada para entender por que as coisas são do jeito que são. Por que o mundo é do jeito que é? Ele diz, olha, no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, aquilo que deve nos governar deve ser o mesmo sentimento, a mesma disposição que há em Cristo. Você tem que olhar para Cristo, entender qual foi o sentimento e a disposição que o governou na sua obra, e portanto você tem que buscar esse mesmo sentimento e essa mesma disposição. Do contrário, isso aqui é impossível acontecer. Ele diz, olha, pois Cristo Jesus, versículo 6, subsistindo em forma de Deus, ou sendo Deus, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo eterno, Deus eterno, que estava no princípio com Deus,
Criador de todas as coisas, que não é criado, que não tem princípio de dias nem fim de existência. Pelo contrário, é dito que tudo foi feito por Ele, tudo foi feito nele e tudo foi feito para Ele. Tem coisa melhor? Imagine só você. Olha, tudo o que existe no universo, no céu, na terra, no mar e tudo que neles há, sejam tronos, soberanias, principados, o mundo visível, o invisível, todas as coisas foram feitas para você. Que coisa boa, para mim. E foram feitas por mim. Quem fez? Eu. Isso é possível que exista porque eu sustento. E foram feitas para mim. Esse ser aqui, que é o verbo eterno de Deus, o Filho de Deus, o Cristo de Deus, ele não tem tudo para ser o melhor, porque ele é, e ele é o melhor. Ele é eterno, Deus, santo, altíssimo, todo-poderoso, criador, sustentador, mantenedor. Nada pode existir fora dele. Tudo foi feito para ele, para a glória dele, para o louvor dele. E sendo ele tudo isso, qual foi o sentimento que governou seu coração? Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Por que o apóstolo Paulo diz que o Filho, o Verbo eterno, não julgou por usurpação o ser igual? Ele aqui está falando isso, só que Paulo está se lembrando lá de Isaías capítulo 14. Lembram? Como caíste do céu, ó estrela da alva, ó filho da alva, ó estrela da manhã, tu que dizias no teu coração, eu subirei nas mais altas nuvens, acima das estrelas dos céus, estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quando você fala do sentimento que há em Cristo Jesus, você está falando numa relação de oposição ao sentimento e disposição que houve no coração de Lúcifer. Lúcifer, num dado momento, disse, eu subirei, eu subirei acima das estrelas. Eu sou a maior das criaturas. Tenho beleza, tenho status, tenho poder. De todos os criados sou o primeiro, o único que contempla a face do Eterno. Então eu vou subir, eu vou elevar o meu trono, eu serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer não é Deus, é criatura. E quis ser igual a Deus. O contrário, o Cristo de Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, pelo contrário, a si mesmo se esvaziou. Olha bem o que está sendo dito. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha as características desse sentimento e dessa disposição de Cristo Jesus. Sendo, disse, eu sou, mas vou agir como quem não é. Eu vou abrir mão do meu ser. Entende isso? E agora o que ele faz? A si mesmo ele se esvazia. Muitos dizem, se esvaziou da sua glória, se esvaziou disso, da sua divindade. Não, não tem como Deus se esvaziar da sua divindade. Quando diz, a si mesmo se esvaziou, quer dizer que sendo ele o maior, o soberano, o eterno, o único, então agora ele não deixa que essas coisas encham seu coração. Então ele se despe de qualquer pretensão de ser, mesmo que ele seja. E aí dito,
tornando-se em semelhança de homens. Isso é muita humilhação. Porque, sendo Deus, ele se condescendeu à semelhança de homens. E o pior, ele foi reconhecido em figura humana. E o pior, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Qual era o sentimento que havia em Cristo, o Filho de Deus? Não importa o que tem que acontecer, me coloco como servo do Pai e quero obedecê-lo cabalmente, até o fim. É um coração que elege o outro, Deus em primeiro lugar. E eu sendo, no caso do verbo, me farei servo, me esvaziarei, me tornarei homem, serei humilhado, serei não somente humilhado, mas serei condenado à morte, e não qualquer morte, mas morte de cruz, a morte de um maldito, e até o fim serei obediente ao Pai. Exatamente o oposto do sentimento de Lúcifer. E aqui o pecado se manifesta em Lúcifer como sendo essa disposição, como sendo esse sentimento de arrogância no coração, de querer, de apropriar-se, de elevar-se. É o que a Bíblia chama de ego. Isto é um problema meu. Eu tenho esse problema. Pastor, mas o senhor tem esse problema? Sim. Qual que é o problema? Você também tem? E aqui dentro não tem ninguém que não tenha esse problema. Porque esse problema é o problema do homem. Agora, esse sentimento é apenas um sentimento. E nós queremos justificá-lo de todas as formas. O problema é que quando você tem tal sentimento e tal disposição de querer, logo o seu coração, para alcançar tal propósito, ele se encherá de violência. Leia comigo Ezequiel, capítulo 28, e veja o que o texto sagrado nos diz acerca disso. É onde exatamente essa natureza chamada pecado começa a se manifestar. Primeiramente no interior, depois no exterior. Vamos ler aqui a partir do versículo 13, do 12 em diante. É um texto que fala contra o rei de Tiro. Era um homem. O rei de Tiro era um homem. Mas que aqui nesse texto, ele é colocado de tal maneira simbólico, que não é possível que se leia e veja homem. Aqui, o rei de Tiro é uma figura, é um tipo de Lúcifer e do seu coração. Olha o que é dito: o filho do homem levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, 2 pontos. Assim diz o Senhor. Olha o que Deus diz aqui. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Então, imagine que havia um santuário de pedras preciosas que cobria Lúcifer. E aí começa a descrição: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha o 16. Na multiplicação do teu comércio. E aqui a Escritura começa a nos mostrar que aquele sentimento de querer ser,
lá de Isaías capítulo 14, ser igual a Deus, o que fere a santidade de Deus, agora começa a se multiplicar num comércio. A palavra comércio, uma palavra persa, imagine comigo, é uma palavra que nasceu lá na sua origem para falar dessa barganha e desse trato com a mercadoria. Porque o comerciante, o espírito de comerciante, e nesse caso todos os cristãos que amam a Deus, a sua palavra, que são comerciantes, precisam se despir de tal espírito, porque é um espírito mau e maligno, que começa a vender a sua mercadoria. E para você vender a sua mercadoria, você não pode falar a verdade acerca dela. Não somente você tem que mentir sobre ela, mas você vai ter que também omitir muitas coisas que faria com que o outro não comprasse a sua mercadoria. Não é assim? E não basta você mentir acerca da mercadoria e omitir algo acerca dela, mas você tem que denigrir a outra mercadoria do outro, que é melhor que a sua. E aí começa essa onda de engano. Então essa palavra é usada para se referir ao que acontecia no coração do maligno, de Lúcifer no caso, quando disse: na multiplicação do seu comércio, se encheu o teu interior de violência. Aquele mero desejo, aparentemente tão simples, ora, o que tem querer ser igual a Deus? Algum problema? Parece até bom, olha, ser semelhante a Ele. Eu não quero ser semelhante ao capeta, eu quero ser semelhante a Deus. Parece bom. Só que agora, para alcançar tais propósitos, o coração começa a maquinação. O pecado começa a evoluir, a crescer e ganhar dimensões. E aí começa a multiplicação do comércio. Quando você começa a falar contra a Deus. E neste momento nós vamos encontrar aqui no versículo 17, quando diz: olha, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Versículo 18, pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. E aqui a questão aqui é que ele vai pecar contra a justiça. Ele vai cometer injustiça, porque o seu comércio exige essa injustiça, porque agora ele começa a quebrar todas as leis de Deus. Quando nós falamos em lei de Deus, ou as leis de Deus, não estamos jamais nos referindo aos 10 mandamentos. Cuidado. A lei de Deus é exatamente a medida de suas perfeições. Aquilo que Deus é em si mesmo, e aquilo que Ele faz, aquilo que Ele cria, tudo o que Ele é e tudo aquilo que Ele cria, está de acordo com aquilo que Ele é. E agora Lúcifer, agora na multiplicação do seu comércio, começa a ir de encontro a essa perfeição divina. Começa a destruir essa perfeição divina. Começa a falar que Deus está mentindo, que Deus é mau, que Deus é perverso, que Deus é tirano. E aí então, essa violência no seu coração começa então a se expandir e alcançar agora outros seres nos céus. Sabemos pela Escritura que 1/3 de todos os anjos criados, falamos anjos de uma maneira genérica, né? Todos os seres celestiais criados, 1/3 uniu-se a Lúcifer, em oposição a Deus. Por quê? Porque foi corrompido pelo mesmo sentimento do maligno, de querer ser, permitiu que seu coração se enchesse de violência. E aí quando lemos a Bíblia em Gênesis capítulo 3, vemos como que essa rebelião nos céus, ela agora se transfere para a terra. Estava lá o homem e a mulher no jardim, Adão e Eva. Tinham comunhão com Deus, numa boa, todo dia, se amavam, tudo era belo, tudo era maravilhoso, mas lá no meio do jardim estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. O mal estava no meio do jardim.
Eu, no lugar de Deus, eu nem colocaria essa árvore aqui. Para quê? Não. Tá bom, vamos colocar, mas coloca ela lá no finalzinho, lá no fundo do jardim. O homem nunca vai encontrar essa árvore lá. Mas Deus, diz a Escritura, plantou esta árvore juntamente com a árvore da vida, lado a lado, no meio do jardim. Ali estava o livre-arbítrio do homem. Se comer do fruto da árvore da vida, terá vida eterna. Se comer do fruto do conhecimento, terá morte eterna. Ali estava o livre-arbítrio. Ali estava a escolha. Nós sabemos como tudo aconteceu. O homem comeu do fruto. E esse comer do fruto é apenas uma linguagem simbólica para falar de um fato espiritual. Porque comer do fruto é tomar para dentro de si elementos que agora constituirão a sua natureza. Quando o homem comeu do fruto, estamos dizendo na mesma linguagem poética e simbólica de Moisés, lá em Gênesis capítulo 3, o pecado enquanto natureza. O mesmo sentimento de Lúcifer, a mesma disposição de Lúcifer, a mesma natureza de Lúcifer caído agora, portanto, diabo, Satanás, demônio, como você quiser chamá-lo, essa natureza entrou para dentro do homem e degradou plenamente o ser do homem. Espírito, alma e corpo foram totalmente corrompidos e contaminados. O homem, a partir de então, agora, ele é participante de uma natureza que odeia a Deus, que aborrece a Deus. Não somente que odeia e aborrece, o homem agora é participante de uma natureza que não deseja por Deus e que luta contra Deus. O homem agora tem no seu coração cheio de violência. Aí você vai lendo a história, né, do Gênesis ali depois da queda, Gênesis capítulo 3. No capítulo 4, o que acontece? O que acontece? Quando Caim vê que o seu irmão, que não fez nada, porque Caim era lavrador da terra, então ele trabalhava muito, acordava cedo, né, ali arando a terra, aguando, plantando, cuidando 24 horas para que pudesse ali do suor do rosto. Abel não, Abel tinha lá umas ovelhinhas, ficava lá debaixo da árvore na sombra, com a sua garrafinha d'água, tomando. Ovelha, vem cá, vem para cá. Cuidado. As ovelhas ficavam ali pastando, balindo, comendo a graminha aqui, outra ali, e Caim lá lutando na terra, lutando. Eu penso que Caim olhava assim para Abel e falava, mas que vagabundo, né, rapaz? Você é um vagabundo, porque não tem condições, eu aqui o dia todinho nessa terra, papai está lá na terra, mamãe está lá na terra, e Abel resolveu cuidar das ovelhas, ó. Resolveu, não, eu vou cuidar das ovelhas, minha parte é as ovelhas. A ovelha não faz nada, fica lá comendo sozinha. Não, mas eu vou cuidar das ovelhas. Aí na hora que Abel foi levar a Deus uma das suas ovelhinhas por oferta, e Caim também foi levar a sua oferta, Caim foi pensando assim, rapaz, agora é a hora vamos ver agora. Porque agora Deus vai dizer, ó. Deus é que vai falar. Esse dia eu sempre esperei. Agora Deus vai querer qual oferta? É lógico que é a minha. Lógico. Labor, trabalhei. Agora Deus vai querer uma oferta que não custou nada. Porque o bicho é de Deus. Tá? O bicho é do mato. Agora aqui não. Aqui tem mérito, tem tudo. Aí Deus se agradou da oferta de Abel. Abel! Aí Caim na expectativa. O que ele vai dizer? Que bom, amei sua oferta. Maravilha sua oferta. A sua oferta agrada meu coração. Você está aprovado. Eu penso que Caim pensou assim, bem, tudo bem, tudo bem. Agora a minha pelo menos tem que ter um elogio maior. Eu posso até aceitar o elogio da oferta de Abel. Agora, a minha tem que ter uma dimensão maior. Deus fala, Caim, quem foi que te pediu
berinjela, banana, mexerica, melancia. Caim, eu estou aborrecido com você. Eu não aceito a tua oferta. E não aprovo você. Eu não quero a sua oferta. Pode pegar de volta, vá vender na Ceasa, qualquer coisa, não para mim. Era o momento de Caim fazer o quê? Cair diante de Deus prostrado. E falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu julguei tão mal meu irmão. Achava que ele era um vagabundo, fazia nada. Achei que eu tinha que fazer isso, mas agora eu estou vendo que tu não queres nada disso. Tu queres tão somente o cordeiro. Só o cordeiro te agrada. Só o cordeiro te alegra. Então, Pai, me perdoa. E eu vou chamar meu irmão, vou pedir para ele uma ovelhinha. Ô, Abel, vem cá, me dá uma ovelhinha. Me ajuda aí, porque eu preciso do favor divino. Não é o lógico? Ou não? O que ele fez? Não falou nada, saiu. Ah, tá bom. Beleza. É isso aí. Você vê como são as coisas. Mas tá bom. Tem problema não. Nada melhor do que um dia atrás do outro. A partir daquele dia, Caim olhava para Abel. Deixa estar. E ele foi tomando um ódio de Abel. Que Abel acordava de manhã cedinho, pegava os cordeirinhos e ficava rindo. Ia para baixo, olhava: ô Caim, vou lá levar as ovelhinhas. E aquilo foi irritando. Na cabeça de Caim, Abel estava rindo dele. Não estava não, é porque Abel era alegre. Mas é porque o coração perverso agora interpreta tudo. Tudo o que acontecer agora, ele vai entender diferente. O coração é mau. Um dia Abel foi descendo com as ovelhas, foi descendo. Caim falou assim: agora eu vou acabar com esse desgraçado. Pegou um pedaço de pau, foi lá, tacou na nuca dele. Ele caiu para cima, tacando esse pau na cabeça. Até que Caim ficou lá. Abel ficou lá caído, morto. E agora o coração de Caim estava o quê? Satisfeito. Agora me vinguei. Agora quero ver Deus aceitar a oferta dele. Até que Deus falou: Caim, onde é que está o teu irmão? Olha como Deus é gracioso. Quando Deus pergunta onde está teu irmão, Deus está dando a oportunidade de ele confessar. Aí ele falou assim: mas me responda uma coisa, Deus. Eu, porventura, sou o guardador do meu irmão? Sou pai dele? Mais ou menos isso. Eu sou pai dele? Aí perguntava o pai dele. Vocês sabem bem da história, não sabe? Isso, Caim não fez nada daquilo que chamam pecado. Ele fez o que não é chamado de pecado. Um coração cheio de violência. Pastor, graças a Deus, eu leio essa história de Caim, eu fico até feliz, porque eu nunca matei ninguém, graças a Deus. Agora o fulano não, conheço um irmão aí que já matou gente. Eu conheço. É muita, não é pouca não. Ele não sabe nem quantas pessoas matou. É tanto que ele próprio não sabe. Aí Jesus fala assim: olha, na nova aliança, no reino, aquela pessoa que fica irado contra o seu irmão. Alguém já ficou irado contra o seu irmão? E aquele que, depois de ficar irado, não ficou satisfeito, passou a ofender seu irmão com palavras. Quem já ofendeu seu irmão com palavras? Só que aí o outro é tão ruim a quem você ofende, que ele não está nem aí para sua ofensa. Cara de pau. Tem aquele cara de pau? Você ofende, fala, xinga, ele fica rindo, você. É horrível, te mata. Coração cheio de violência. Aí você cansa. Fala: bem, cansei. Fiquei irado. Insultei.
agora eu vou matá-lo. Sabe como? Eu vou isolá-lo. Para mim, está morto. Eu vou desprezá-lo. Passa por ele, não passou por ninguém. Jesus falou assim: você já matou a pessoa. Matar não é apenas com a paulada na cabeça, como fez Caim. Quantas pessoas você não matou no seu coração? Estão mortas, porque elas não existem mais para você. Coração cheio de violência. Mas você dá o dízimo. Isso te faz melhor? Mas te dá uma sensação de que você está bem. O dízimo. Você vai ao culto. Canta mais alto que os outros. Fala em línguas. Shabaré canta manaia. Tchê, 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 tchê. Se faz melhor em quê? Mas você se sente melhor. Você se sente bem. Porque você é visto como uma pessoa de oração. Mas você já matou milhares e continua matando. Por quê? Porque você não se permite ser ofendido. Você não pode. Eu subirei. Eu exaltarei o meu trono. Eu serei. Abra sua Bíblia no capítulo 6 de Gênesis, rapidamente. Vamos ler aqui o versículo 11. A terra estava corrompida. Imagine, depois que Adão e Eva caíram, aí eles foram gerando filhos, né? Caim, Abel, depois Sete. E esses filhos também foram crescendo e foram gerando outros filhos. Atenção! E na medida em que a terra se enchia de gente, porque o capítulo 6, versículo 1, disse: como se foram multiplicando os homens na terra. Agora o versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de... Na medida em que os homens se aumentavam na terra, a terra se enchia de violência. Porque essa violência está onde? No coração do homem. Versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Essa era a situação. E agora Deus vai trazer uma solução. Se bem que é uma solução aparente. Porque se a terra se encheu de gente e a terra se encheu de violência, Deus falou assim: eu vou matar todo mundo. Vou matar todo mundo. Porque o povo é mau. Mas eu vou preservar uma família. Para quê? Deus, não é melhor matar todo mundo? Acaba logo com tudo. Faz outra terra, outro homem, outro ser humano. Não, eu vou matar todo mundo no dilúvio e vou separar uma família que me agrada. Veio o dilúvio e destruiu tudo, não foi? Mas dentro da arca havia ainda uma família. Quando essa família sai da arca, a terra começa a se encher de maldade novamente. Há um texto extremamente interessante, nos ajuda a entender isso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olhe para mim por um momento. Como é que você vê o seu coração? Não, meu coração é bom. Mas esse é o grande problema. O nosso coração, a parte da graça de Deus, é exatamente assim. Se há alguma coisa boa em nós, é a graça de Deus que nos alcança. Mas o coração do homem em si mesmo é enganoso.
Ele nos engana 24 horas, nos engana constantemente. E ele não é corrupto, ele é desesperadamente corrupto. Nem o próprio homem conhece o seu próprio coração. E agora esse homem se propõe a servir a Deus, porque ele não conhece o seu coração, ele não sabe que nele habita uma natureza perversa de profunda violência. Então nós vamos ler aqui alguns textos na Escritura, com os irmãos agora, para ver como é que Deus olha essa questão do coração, como é que Ele revela a questão do coração. Quero ler dois textos inicialmente. Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 2, fala assim, olha: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. E aí ele vai dizer aqui, olha, criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Imagine que Deus está falando aqui com o povo dele. Não é com os filisteus, os cananeus. Não, é com o povo, filhos legítimos, carnais, de Abraão, Isaque e Jacó. A nação separada, que tinha a lei, que tinha os profetas, que tinha os anciãos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, o templo, as festas, a revelação, as alianças. De onde viria o Messias? Olha a situação. Versículo 5 diz, ou versículo 4, né? Nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente. Veja, toda a cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. E aqui começa uma descrição simbólica do homem. Todo ser, desde a cabeça à planta dos pés, não há nada bom. E olha que lá em Isaías 64 diz que o homem é como o imundo. O imundo lá é uma referência imediata ao leproso. E olha que a lepra da antiguidade, ou pelo menos nos tempos de Cristo, não é essa lepra que se tem hoje em dia, não. Desse modo como se conhece a hanseníase. Ela era muito mais, há níveis diferentes de lepra, há tipos diferentes de lepra. O indivíduo ficava leproso, você sabia que tinha um leproso por perto de longe, sentia o cheiro, um leproso, ele fedia. Por quê? Porque a lepra ia comendo as suas carnes, o seu corpo, começando pelas extremidades. E aquilo sangrava. E aquilo dava pus. E ele ia se apodrecendo vivo e em pé. E você podia vestir a roupa que fosse nele. Logo o pus e o sangue misturado, fedorento, ia manchando as vestes. Não adiantava. E a Bíblia diz, todos nós somos como o leproso. Você aceita essa palavra? Você aceita? Deve ter uma meia dúzia aí torcendo o nariz, porque acha que não é leproso. Só que você é, porque seu fedor está chegando aqui, no meu nariz.
Você acha que não é, mas está todo mundo sentindo teu cheiro e vendo tuas perebas nos seus relacionamentos. Porque isso é espiritual. Não é físico. É do coração. Se manifesta a partir de uma alma avarenta, egoísta, perversa, maligna, que maquina o mal diariamente contra o outro, que levanta suspeitas malignas, que fala mal da vida alheia, se intromete em negócios alheios, que mente, que rouba, que mata, que destrói, que persegue, que deseja o mal, que é vingativo, que nega o pão para os de casa, porque negar para os da rua já está errado, negar para os de casa piorou. Porque tem anos que não fala com um parente, porque se envolveu num negócio financeiro e ele te deu um prejuízo. E o dinheiro vale mais do que o seu irmão. O dinheiro vale mais do que a sua cunhada, do que o seu primo, do que a sua mãe. Dinheiro é melhor do que tudo. O outro que se dane. Eu quero é meu dinheiro. Eu quero é meu dinheiro. Depois exploda para lá. Está aqui, ó. Desde a planta do pé ao alto da cabeça, não há coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Chega a estar inchada, a pele está bem lisinha, e o olho, assim, ó, está para estourar. Quando estoura, isso é a descrição, isso é o pecado. Isso é para você chorar. Você tem que se olhar e você tem que ficar profundamente incomodado com você mesmo. E falar, Senhor, tem de misericórdia, esse problema tem que ser resolvido. Jesus já resolveu esse problema. Já está resolvido. Quando Cristo diz está consumado, é porque está consumado nele. Precisamos agora nos apropriar desse poder do Evangelho. Mas tudo começa quando você reconhece, miserável homem que sou. É o reconhecimento, o ponto de partida para qualquer mudança. Aí você está incomodado com tanta coisa, mas você não se incomoda com as coisas verdadeiramente graves. Né? Há um outro texto que eu quero ler com os irmãos. Agora é Isaías. Isaías 58. A partir do versículo 1 diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Deus ordena ao profeta Isaías, clama, mas fala alto, grita a plenos pulmões. Mostra ao meu povo o seu pecado, a sua transgressão. Versículo 2. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Vamos observar isso aqui. Olha o que se diz a respeito do povo de Deus, daquele tempo e também do nosso tempo. Olha, mesmo neste estado, que estado? Estado deplorável. Ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Ou seja, eles mantinham uma atividade constante de religiosidade, de cultos, de ritos. Diz o texto ainda: como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. Eles oram: Senhor, onde está o nosso direito? Quem vê de longe fala, rapaz, esse povo ama a justiça. Como esse povo ama a justiça? Hoje em dia não tem até campanha em que o pastor lá bate o martelo da causa impossível? Não tem? Campanha das causas impossíveis. Aí o bispo pega lá o martelo
E na hora da oração ele ora e fala assim: vou bater agora o martelo da sua causa, da justiça. Deus fará justiça. Aí ele bate. Aí o povo acredita. Olha, está dizendo, como se esse povo amasse a justiça, clama a Deus por justiça. Porque se alguém clama por justiça, me parece que ele ama. Me parece que ele faz a justiça. Porque quem clama por justiça, para si mesmo, certamente, teoricamente, deve fazer a justiça para o outro. Ou não? Teoricamente. Mas olha o que Deus vai dizer a partir do versículo 3. Dizendo, ou seja, o povo dizia para Deus: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Ó Senhor, tu tens visto o meu sacrifício. Porque, Senhor, eu tenho jejuado conforme diz a tua palavra. Já fiz o jejum dos 21 dias de Daniel. Eu já fiz o jejum de Esté. Já fiz também o jejum de Neemias. Mas tu não me enviaste ainda a resposta. Não tens visto, Deus. E a crentaiada gosta de jejuar, hein? Gosta. Não gosta de ficar com fome. É porque acredita-se que o sacrifício trará alguma coisa da parte de Deus. E se esquece que Deus diz no Antigo e no Novo Testamento. O que ele fala? Misericórdia quero. E não sacrifícios. Em outras palavras, eu não quero sacrifícios. Lógico, naquele tempo, sacrifício animal, degolado. E Deus não quer o animal degolado? Não! Não degola o bicho. Ah, mas Deus, aí não dá, porque hora você manda matar, hora manda não matar. É porque você tem que entender que Deus não está atrás de bicho degolado, nem de ninguém subindo escada de joelho, nem de ninguém com fome 21 dias sem comer nada, comendo só alface e bebendo água. Deus não quer que você fique dando voltas no monte, fique sem dormir, gritando a noite toda nas vigílias. Isso é tolice. Eu sei que se faz isso com a maior da boa vontade, porque você aprendeu assim, mas não deixa de ser tolice, porque Deus é Espírito, porque Deus é eterno. Ele diz: eu quero misericórdia. Eu quero misericórdia. Você fica fazendo um tanto de coisa para mim, fica sem comer para mim, se veste com roupa longa para mim, você caminha léguas para mim, mas eu não quero nada disso. Eu só quero que você exerça misericórdia. Quando você vê o outro, alivia a carga do outro. É tão simples. Não é difícil entender. Veja lá. O povo dizia no versículo 3: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em contas? Eis que no dia em que jejuais, cuidais, Deus está dizendo, dos vossos próprios interesses. O jejum de vocês está vinculado aos vossos interesses. Quem já viu alguém que jejuma sem interesse aqui? Quem conhece alguém? Ninguém? Ninguém conhece? Jejuma porque ama Jesus Cristo. Vou jejuar porque eu amo. Quer nada, só amo. Quem conhece? Não, eu vou jejuar porque eu vou passar no concurso. Vou jejuar para Deus me dar um carro. Vou jejuar para Deus me dar poder. Ele tem que dar alguma coisa. Ao jejuar você busca o seu próprio interesse. Aí diz mais: e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Que coisa terrível. Já viram isso, irmãos? Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Não adianta. Você vai gritar. Você vai rolar no chão. Você vai babar. Você vai tremer. Você vai explodir. Você vai morrer. E Deus não vai ouvir.
Não vai ouvir. Versículo 5 diz: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma. É a pergunta, hein? Seria, quer dizer não é, tá? Quando você lê assim, ó, seria, você nem precisa continuar lendo. Já está dizendo, não é. Porventura, acaso, seria esse o jejum que escolhi? Qual? Que o homem um dia aflige a sua alma. Ele fica lá com a alma lá. O que foi com o irmão? Está jejuando. É lógico que ele vai ficar com a alma aflita. Não está comendo. Está todo mundo comendo, ele não pode. Aí a alma fica aflita. E Deus está perguntando, foi isso que eu pedi para vocês? Que o homem aflige a sua alma? Incline a cabeça como junco. É muita santidade. E estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Um dia eu cheguei no monte. Eu vi uma senhora alta, vestida com uns panos de saco. Aí eu chamei o irmão do monte lá, o responsável. Falei, irmão, nós temos que fazer uma vaquinha ajudar. A irmã não está podendo comprar roupa. Eu falei, não, irmã, ela tem roupa. Eu falei, mas lá como é que está vestindo? É porque lá é sacrifício. Se vestindo de pano de saco. Mesmo ela pega um pouquinho de cinza e taca na cabeça. E fica lá. Igual um junco curvado. Jejuando. E Deus pergunta, foi isso que eu pedi? Ele está perguntando aqui. Ó. Esse é o jejum que eu pedi? Eu pensei que fosse. Não, você está enganado. Continuando. Versículo 5. Seria esse o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Você vai chamar isso de jejum? E dia aceitável do Senhor? Você está doido? Você não conhece a Deus? Deus não é menino. Deus não é caprichoso. Vai lá, jejum, olha lá, para ficar vendo aqui. Veste uma roupa toda rasgada, joga cinza na cabeça e fica aí humilhada. A pessoa fica lá. E Deus, bom demais. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não quer rituais. Deus não quer que você faça nada para impressioná-lo. Então, o que é que tem que fazer então? Porque agora não entendi mais nada, porque eu cresci ouvindo, tem que fazer tudo isso para ele. Versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi? 2 pontos. E agora ele vai dizer qual é. Quando ele diz não é este, ele não está dizendo que não é este. É porque ele pergunta afirmando para que você pense. É a pergunta que afirma. E afirma para você pensar. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Desfaças as ataduras da servidão. Deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o pão com um faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? O que o Senhor está querendo aqui da gente? Misericórdia? Quero. Não sacrifício. Que tal você abandonar os sacrifícios e começar a exercer misericórdia? Não foi o texto que lemos no início lá de Filipenses? Entranhados afetos de misericórdia? Mas isso é o sentimento e disposição de Cristo. Porque a do maligno é exatamente isso. Falsa piedade, aparência religiosa,
falsa santidade, falsa sensação de que está tudo bem, parece crente, parece bom, só que você oprime as pessoas. As pessoas estão presas com as correias da impiedade, da escravidão, e você não reparte o pão, você não divide, você não tem piedade do outro. Quando você coloca para falar mal do outro, você destrói a vida da pessoa. Quantas pessoas você não destruiu a vida? Com a sua língua, com a minha língua, a nossa língua. Língua de tamanduá bandeira. Ele tem um bicão assim, não tem? A língua dele é grande, porque pelo tamanho do bico, só que depois do bico vai 60 centímetros para fora ainda. Ele enfia dentro do cupim, lá dentro, e vai pegando os cupim trazendo. E aquela língua que o cupim, aqui ele pegar, ele segura. Aqui não pegar, que trisca a cola. É ruim a língua dele. Não escapa. Nenhum escapa. Triscou, colou. Quando ele volta de lá para cá com a língua cheia de cupim, tudo. Às vezes o povo não escapa da nossa língua. Meu Deus. Versículo 8. Então o quê? Então. O que quer dizer então? Quando isso acontecer, quando você deste modo fizer, romperá a tua luz como a alva. A tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Porque tudo isso aqui, o dedo que ameaça e o falar injurioso, é a manifestação do pecado, da natureza de Satanás no homem caído. Como nós estamos falando do pecado, nós estamos procurando identificar aquilo que ofende a Deus. Até aqui, onde nós temos chegado, eu pergunto para todos vocês: foi assim que nós aprendemos que era o pecado que ofendia a Deus? Na nossa vida, desde a escolinha dominical? Foi isso, não? Não, seja honesto. Pastor, eu congreguei e era isso que falava. Exatamente isso. Exatamente isso aqui, ó. Se não era isso, mas falava do pecado. Falava. O que era o pecado, então? Eram as coisas que não estão aqui. Não se desespere. Eu sei que você ficou hoje um pouco desesperado. Mas a solução virá. Como é uma série de mensagens, na semana que vem, nós vamos demonstrar como que Deus, Ele cria, a partir de Adão, duas linhas, duas descendências, a de Sete e a de Caim. De uma delas virá o Salvador. Aquele que nos salva dos nossos pecados. Amém? Então não deixe de vir na semana que vem, em nome de Jesus.